A gente pegou a planta desse apartamento, bagunçamos tudo para poder organizar com o melhor layout possível, um layout fluido que integrasse a sala com a cozinha, mas que a gente ainda tivesse uma possibilidade de isolamento entre os dois. Eu tô falando do apartamento Bartolmitre, de 115 metros quadrados, que fica localizado no Leblon, aqui no Rio de Janeiro. E eu quero te trazer num tour comigo, porque tem muita coisa legal para vocês conhecerem dele. Vamos lá? Vamos começar pela entrada principal do apartamento, onde esse espaço aqui que eu tô era basicamente um corredor. Tinha uma parede aqui que dividia a cozinha era lá mais pra trás, um banheiro que ficava no meio desse caminho entre a sala com a cozinha, e o interesse dos clientes era promover uma integração. Mas como é que a gente faz uma integração com esse monte de situações pelo meio do caminho? Quebramos tudo. Esse apartamento foi inteiramente quebrado. Quando eu digo quebrado, é quebrado mesmo. Depois que a gente seguiu e conseguiu alcançar esse layout que era a expectativa, vamos à parte de acabamentos. Para o centro aqui, para a gente ter toda uma cozinha fluida, nós escolhemos uma ilha e ela precisava ser alongada para respeitar a planta que a gente conseguiu ali, fechar. Para a parte de cima, nós utilizamos uma lâmina ultra compactada, que é um material super resistente, e a paleta de cor ficou ali no branco com amadeirado e uma predominância de azul. Ainda para não perder essa função de área de entrada, de hall, colocamos esse espelho enorme aqui que a gente consegue dar uma olhadinha antes de sair. E para cá, na região da nossa ilha, nós temos todo o funcionamento prático da cozinha, começando com a geladeira. Nesse espaço tem uma torre quente, daí a gente vem com essa pia mega confortável, cooktop, ou seja, eles estão desalinhados, o que significa que uma pessoa consegue trabalhar aqui e ao mesmo tempo outra pessoa consegue fazer aqui os trabalhos com o cooktop. Bastante área de armazenagem, os armários têm uma pegada mais retrô com essa moldura provençal, e o espaço de refeições rápidas ficou localizado nesse espaço, nesse canto, sem atrapalhar nenhuma das funções essenciais dessa cozinha. Lembra que eu comentei com vocês que a gente queria integrar a sala com a cozinha, mas não queria perder aquela possibilidade de isolar quando fosse fazer ali uma fumacinha básica na cozinha? Por isso nós fizemos esses 3 painéis que correm, eles se recolhem aqui por trás da parede, e aí a gente tem toda uma sala integrada à cozinha na hora que a gente quiser. Mas antes da gente falar da sala, vamos lá dar uma olhadinha na parte de serviço. Além do espelho que eu comentei que nós colocamos aqui, para dar aquela olhadinha final, tem uma chapelaria. Ela é feita própria para quando a gente entrar, conseguir trocar um sapato, armazenar nessa parte inferior. Tem um estofado aqui, fica super confortável. E para cá nós temos um canto do café, que funciona como uma cristaleira também, fofo esse móvel, né? E daqui nós criamos um banheiro. Esse banheiro aqui foi criado totalmente do zero e ele tá uma gracinha. Esse banheiro aqui não é o social, a gente ainda tem um banheiro social que fica lá no corredor íntimo, mas olha só que gracinha, tem um revestimento lilás com uma bancada em quartzo estelar, cuba de apoio, um espelho aqui com uma bordinha dourada, tem um pendente desse lado e um nicho feito do próprio ladrilho. Da metade para baixo, um porcelanato que tem ali um tomzinho de cimento, bacia sanitária e temos um banheiro completo. Do lado do banheiro ainda deu para fazer uma despensa super funcional com uma porta de correr, dá para guardar o mundo dentro. Nós temos um espaço de lavanderia, que para lá fica o varal, tem um apoio, olha, com tampinho de pedra aqui. E desse lado a gente tem a máquina de lavar roupas, o tanque e mais áreas de armazenagem aqui em cima. É nesse espaço que também fica o nosso aquecedor a gás. A gente colocou o mesmo Metro White, que é o da roda-banca lá da cozinha, e para fazer uma divisória, olha, tem esse ripadinho que dá uma bloqueada na visão lateral da lavanderia. Não ficou bacana? Ao mesmo tempo a gente tem essa ventilação, essa passagem de luz, mas dá super um toque diferente. A sala é bem ampla, com a mesa de jantar localizada aqui. Nós trouxemos essa ideia, aqui o painel, olha, que eu abri naquela hora. Trouxemos essa ideia do painel de correr para a parede do fundo também da sala, que vai ter uma conexão com o corredor dos quartos, né? Esse painel a gente já coloca, olha, algumas ripas para dar esse efeito mais divertido, descontraído. Essas ripas, elas são ótimas para criar ali uma decoração diferente no painel quando você não quer
só um painel liso. E tem uma porta que corre também para cá, ó. Então a gente consegue isolar a região do corredor. Uma das funções desse rack é virar um banco. Então a gente começa com ele ali no painel, dobramos no fundo e olha, tem super um banquinho confortável para poder se esticar, dar uma olhadinha pela janela, poder folhear um livro, ou então receber os amigos e criar aqui, ó, uma sensação de estar, porque o sofá ele tá logo aqui e é um sofá que tem uma lateral em L. Então a gente consegue fazer um estar perfeito em comunicação entre os dois lados e ainda, convenhamos, é super aconchegante, né? Quando a gente entra no corredor que dá acesso aos quartos, a gente percebe que a materialidade do piso já muda. Entra esse taco maravilhoso que foi preservado e reformado. A ideia era a gente valorizar todo esse calor que o taco traz, o piso de madeira. O corredor ganhou esse painel que ao mesmo tempo funciona para a sala, ele também tem uma funcionalidade aqui para o corredor, estético e também para mimetizar essa porta. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do escritório. Um tomzinho de cor para dar aquela alegria, a gente trouxe esse tom de verde lindo nos armários, tem um ripado amadeirado no fundo, a cama que funciona aqui, tem uma cama dentro do escritório para dar um suporte, um armário, olha, com uma porta de espelho, e desse lado ficou a televisão num painel cinza, um armário bem estreitinho que vem dobrando aqui, porque nesse espaço funciona o home office. Olha só como ficaram lindas essas cores, essa paleta de cor, esse tom de madeira com esse verde, eu adoro. Tchau, 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 tchau. Vou levar vocês agora para conhecer o banheiro social, que ganhou o Village da Decor Tiles, que é esse ladrilho que tem um efeitinho molhado. Ele está instalado numa paginação espinha de peixe e está sendo combinado com esse, olha, que tem um efeitinho de cimento bem suave. O espelho, ele tem um formato orgânico, tem uma luz indireta atrás. Aqui, ó, nós temos dois armários nesse mesmo tom do escritório que eu mostrei para vocês. Olha que é essa madeira, que é uma madeira mais homogênea, mas num tom que eu particularmente amo. Nicho iluminado dentro do box e uma prateleira que faz, olha, todo o fechamento da estética do nosso banheiro. Ainda tem mais um quarto aqui no apartamento, que é um quarto que vai ser pro futuro baby, mas como ele não foi decorado ainda pro baby, não tem muito o que mostrar pra vocês. Essa suíte tem história. Eu acho engraçado que quando eu mostrei o antes e depois lá no Instagram, teve gente falando que não era o mesmo quarto. Por que que eu ia mostrar um antes que não é o mesmo quarto? Não faz sentido. Mas eu entendo o espanto das pessoas porque realmente foi uma mudança total. E a maior dúvida é, pra onde foram os armários? Eu vou deixar, ó, o antes aqui pra vocês verem. Nós roubamos um pedaço do outro quarto que eu falei que, como era um quarto de bebê, que ainda vai ser decorado e tudo mais, né, a gente não ia mostrar, pra criar este closet maravilhoso, super espaçoso, que tem ainda espaço, olha, para as duas laterais e o fundo. Olha só que coisa maravilhosa. Com isso a gente elimina toda essa demanda de dentro do quarto e consegue ter, olha, uma visão muito mais aberta e livre. Pro fundo da cama, uma cabeceira ripada, num tom de cinza assim mais fechado, ele vai combinar com a mesa de cabeceira. E da mesa de cabeceira a gente trouxe mais um outro tampo que vem com a função de penteadeira. Olha que legal, ela ainda tem uma luz frontal para fazer aquela make diária. Tem um banquinho que fica escondido aqui embaixo, uma penteadeira suspensa. E esta porta camuflada que tá combinando lá com a cabeceira da cama, é uma porta que vai dar acesso ao banheiro da suíte, que tá uma lindeza. Vamos lá conhecer? Vamos? Eu amo essas combinações, tá? Do metal preto com essa textura de areia. Olha que incrível. Que a gente colocou aqui no fundo da parede da bancada. Tem um rodapézinho ainda para poder fazer o acabamento, então é uma textura que é aplicado aqui. Ele traz assim um ar mais praiano. O espelho, ele faz uma curva lá em cima, essa borda de serralheria, e sai uma estante dele. Então criamos uma composição igualando os dois lados. Cuba de apoio, armários, o teto, ó, ele tá ripado, porcelanato que tem ali um cimentinho, e aqui para dentro do box um nicho branco, tá? Os metais estão ali no tom de preto. Ainda tem um banco desse lado aqui embaixo da nossa janela. Agora o Sansão vai dar o depoimento dele do que ele achou da casinha dele. É isso, gente, ele amou. Toda vez que eu venho aqui eu me emociono, porque ver todas essas mudanças e tudo concretizado realmente é muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Deixe aqui nos comentários a parte que você mais gostou. Não deixe de se inscrever. Um beijo e até a próxima!